A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento onde nos colocamos a buscar ao nosso Deus, buscar ao nosso Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, aprendendo acerca da sua palavra. Eu quero muito que você que está comigo já esteja tomando posse de todo este grande ensinamento hoje de Provérbios, capítulo de número 11, onde vamos aprender mais acerca da palavra de Deus. Estaremos dando continuidade a este propósito de estarmos lendo durante este mês de janeiro o livro de Provérbios, para nos trazer grande sabedoria, grande entendimento acerca da palavra do Senhor. E você que está chegando, curta, compartilhe, faça com que mais pessoas estejam juntamente conosco, aprendendo acerca da palavra de Deus, tomando posse dos ensinamentos do nosso Deus, que é sem dúvida alguma um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, que sempre nos surpreende, trazendo algo novo, algo glorioso da sua parte. E eu quero que você já pegue aí comigo, Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Vai ser onde nós vamos estar buscando, vai ser onde nós vamos estar nos colocando a aprender com o nosso Deus, aprender com o nosso Pai, tomarmos posse de tudo aquilo que Ele tem de melhor para compartilhar conosco neste momento, né? Então, Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 1, o Senhor já nos ensina algo aqui muito interessante. Silvana, paz, seja bem-vinda. O Senhor diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então Deus está dizendo aqui que Ele repudia as balanças desonestas, mas o peso justo lhe dá um prazer. O que Deus está dizendo com isso? Que nós não podemos usar de engano, que nós não podemos usar de dois pesos, duas medidas, não podemos fazer com que aquilo que nós temos como, vamos dizer, um julgamento ou uma sentença seja colocado para um diferente do que para o outro. Temos que ser justos. Maria José, a paz. Temos que usar de justiça, é o que Deus está dizendo aqui, é o que o Pai está nos ensinando. Pastora Edna Pereira, a paz. Justiça é o que o Senhor busca de cada um de nós, seus filhos, seus servos. Então eu vou ler de novo, versículo 1, o Senhor, Ele repudia as balanças desonestas, mas os pesos justos lhe dão prazer. Sabemos que hoje ninguém sai andando com uma balança, né, para poder medir ou pesar qual seja a atitude ou o comportamento de alguém. Então esta balança, a qual o Senhor está dizendo aqui, que Ele repudia a balança que não usa de honestidade, mas é desonesta, o Senhor está falando acerca do nosso coração. Em Damares Garcia, a paz, seja muito bem-vinda. Gil Gomes também, a paz. Deus está falando que esta balança, o nosso coração que mede, que mensura, que nos mostra verdadeiramente como devemos nos portar com os outros, né? E ele continua dizendo assim, Dora Paz, seja bem-vinda. Diz assim, versículo de número 2. Quando chega o orgulho, vem a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. Olha bem o que está dizendo. Quando a pessoa ela chega, né, a possuir esse orgulho ou a soberba, vinda soberba, ou quando chega o orgulho, para aquela pessoa é como fosse um tempo realmente de grande prejuízo. Vem justamente neste tempo a desgraça, ou seja, a falta de favor do Senhor. Mas com os humildes, aquelas pessoas que são humildes, está a sabedoria, está o entendimento de Deus. Então nós temos que buscar não sermos orgulhosos, não sermos soberbos, mas andarmos na humildade, conforme a palavra do Senhor está nos ensinando, para que sempre sobre nós esteja a sabedoria do Senhor repousando e nos favorecendo. Outro ponto, versículo 3 diz assim:
O homem justo é guiado pela sua honestidade. A pessoa, quando ela tem justiça, quando ela é justa diante de Deus, o que guia ela é a sua honestidade. Ela é conduzida e guiada pela honestidade, ou seja, por aquilo que verdadeiramente também a define. Mas a falsidade do perverso leva ele à destruição, leva ele a um lugar de abismo, de grande precipício. Então nós temos que sermos justos e sermos guiados pela honestidade. Não podemos usar de falsidade. Repara que o Senhor está fazendo um paralelo: honestidade, falsidade, orgulhoso, humilde, pessoa desonesta e o justo. Até que a gente vê que ele usa dois extremos. Ele mesmo está mostrando aqui que há essa diferença, essa diferenciação, né? Pastor Eduardo Mourão, a paz. Olha o que vai dizer mais. Versículo 4. Quando chega o dia do juízo, o dia da prestação de conta, as riquezas não salvarão ninguém. Então aquela pessoa que vive em busca de riqueza, que se fia, né, pela sua riqueza, ou seja, tenta se encobrir pelo que possui, quando chegar o dia do juízo, as riquezas dessa pessoa não poderá salvá-la. Só a justiça livra da morte. Só a justiça realmente é capaz de nos tirar realmente desta condenação que a riqueza, na verdade, vai levar muitas pessoas a experimentar. Por isso que Mateus diz, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a justiça, ela faz parte deste processo de salvação. Minha querida Penha, está chegando aí. Que Deus abençoe poderosamente a senhora, viu? Seja muito bem-vinda. Hoje conseguiu chegar mais cedo, né? Glória a Deus. Olha o versículo de número 5 que diz: a honestidade do justo corrige os seus passos. Quando a pessoa ela anda em honestidade diante de Deus, por mais que ela vacile, por mais que ela erra, por mais que ela se desvie, a sua honestidade vai fazer com que a pessoa ela tenha o seu caminho, os seus passos corrigidos. Ou seja, a pessoa ela vai até desviar, mas rapidamente ela volta-se para o caminho correto, para a posição a qual o Senhor deseja que ela esteja. Mas, em controvérsia, diz o seguinte: mas o perverso é derrubado pela sua própria maldade. Ou seja, a pessoa perversa, a pessoa que é maldosa, ela mesma vai derrubar ela. A gente já ouviu a expressão de alguém falar assim: fulano está me puxando o tapete, fulano me prejudicou, ciclano me fez tudo para poder me prejudicar. Mas, na verdade, quem prejudica a pessoa maldosa é a sua própria maldade, é ela mesma. Por quê? Porque a pessoa, por tanto de usar de perversidade, ela acaba fazendo com que a sua própria vida seja derrubada, seja lançada nesse abismo que parece que não haver fim. Então o Senhor ele já ensina aqui, e no versículo 6, que é o versículo do homem, o Senhor deixa algo muito interessante. Ele fala assim, os justos são libertados pela sua justiça, mas a maldade dos perversos será uma armadilha onde eles cairão. Então quer dizer que a justiça do justo faz com que ele seja liberto, mas a maldade do ímpio faz com que ele caia na sua própria armadilha. Olha que coisa. Então quer dizer, a pessoa que usa, de maldade, ela está criando uma própria armadilha para que ela mesma caia nela. É como se estivesse preparando o laço, a arapuca, para que ela seja pega no seu próprio intento. Por isso que diz a palavra do Senhor que aquele que busca enriquecer-se, aquele que usa de maldade, essa pessoa não fica sem castigo. A pessoa ela será realmente disciplinada. Cedo ou mais tarde, o castigo, a repreensão, o alerta, ele virá e alcançará esta pessoa. Então vamos lá. No versículo 7, que eu digo que é o versículo do ensinamento, aproveitando que nós vamos falar dele agora, você que está me acompanhando, você já curtiu
Você já fez aí a sua curtida? Dê a sua curtida para que nós possamos então aprender mais e propagar esse ensinamento para mais pessoas. Diz assim, ó: a morte acaba com as esperanças do perverso. Quando a pessoa perversa ela experimenta a morte, todas as suas esperanças acabam. Tudo aquilo que ela esperava, que ela guardava, tudo aquilo que ela tinha como certo, né, que iria acontecer, não acontecendo, também não acontecerá mais. Acaba toda a esperança dela. Tudo o que ele espera dá em nada, ou seja, acaba como fosse nulo, né? Evangelista Hilda Paz, seja bem-vinda. Nós vamos percebendo aqui, vamos entendendo que a pessoa, ela maquina o mal, vai só maquinando o mal, só vai desejando o ruim, né, para todos. Mas quando vem a morte dela, nada do que ela esperava irá acontecer, na verdade. E tudo o que ela esperava, na verdade, dará em nada, será frustrado. Por quê? Porque nada daquilo que ela projetou, que ela determinou, como não está de acordo com a vontade de Deus, não se cumprirá. Pastor, mas se ela não morrer, cumpre. Ela vai trabalhar para isso. Ela vai se esforçar para que aquilo que ela deseja, de fato, aconteça. Ela vai mentir, ela vai defraudar, ela vai roubar, ela vai criar intriga, ela vai fazer de tudo. Mas quando ela morre, todos os intentos produzidos por ela cessam. Por quê? Porque ela é a raiz, infelizmente, de toda aquela maldade. Ela que é o gerador de tudo aquilo que estava acontecendo contrário à vontade de Deus. É triste, mas é uma verdade. Então, há situações em que a morte será a única maneira, o único meio de cessar com a iniquidade de tal ímpio. Porque enquanto ele estiver em vida, ele vai desejar e maquinar o mal. Ele não vai mudar. Ele não vai se inclinar para a verdade, mas vai se permanecer e se fortalecer no engano, na mentira e na perversidade. Mas olha o versículo 8. O homem justo é salvo do sofrimento, e este recai sobre os perversos. Ou seja, o homem justo, ele é salvo do sofrimento, mas o mesmo sofrimento a qual este homem justo ele é salvo, ele vai recair, ou seja, o sofrimento recairá sobre o perverso. Ou seja, né, a sentença de livramento só dará o Senhor ao justo, mas toda a punição recairá sobre o perverso, sobre aquele que é iníquo. Então é melhor o quê? Mudar de direção, mudar de caminho, não permanecer nesse caminho, vamos dizer, de perversidade, esse caminho terrível. No versículo 9, Provérbios diz o seguinte, nos ensina de uma forma clara, olha bem: o homem mau usa suas palavras para destruir. Já reparou? Quando a pessoa ela tem essa maldade, infelizmente, arraigada, né, no seu coração, todas as palavras que a pessoa libera é para destruição, é para fazer alguém paralisar, bloquear, desiludir, desistir, ou até mesmo confundir a mente, fazer com que o coração, a vida, o casamento, o emprego, a questão do ministério, tudo que a pessoa tem que é bênção de Deus, ela acaba se frustrando, né? Está chegando aí meu irmão Reginaldo. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. O homem mau usa suas palavras para destruir o próximo. Tudo que ele puder fazer para destruir o próximo, ele vai usar. Ele vai articular esta maldade através de palavras para fazer a pessoa desanimar. Você já pode ter vivido isso na sua vida, principalmente na questão do seu ministério. Alguém por maldade tentar secar aquilo que Deus te colocou como um talento, como um dom. Quando as pessoas têm infelizmente, né, esse sentimento de querer prejudicar o outro por palavras, dizendo assim, você não nasceu para isso não, isso aí não é para você, não é sua praia, você não serve para isso. Meu Deus, a gente nunca pode deixar os nossos lábios, que é uma fonte, né, vamos dizer assim, uma fonte eterna a jorrar das bênçãos de Deus, ser utilizada como uma água amarga.
uma água que não produz vida, mas gera morte, de maneira alguma. Então o homem mau usa suas palavras para destruir o próximo, mas o justo se livra pelo seu conhecimento. É o que eu dizia outro dia, que às vezes a pessoa ela tem que conhecer a palavra, tem que ter esse conhecimento da palavra. Que se alguém vier tentar te abater com palavras que vão tentar te diminuir, te menosprezar, você já tem a resposta, já tem a arma de defesa, já tem um escudo por intermédio da fé para poder bloquear esses dardos inflamados do maligno. É tipo assim, um exemplo clássico, fácil de você entender. Alguém vira para você e fala assim, você não é capaz, você não tem capacidade para isso. Infelizmente você até quer, mas você não tem aptidão para isso. Só que quando eu conheço a palavra de Deus, eu tenho entendimento acerca da palavra, o meu conhecimento é vasto, eu falo assim, meu irmão, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu não saiba realmente exercer tudo isso, fui chamado por Deus, e quem Ele chama, Ele capacita. E eu creio até muito mais, eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vendo? Ou seja, uma palavra liberada para tentar me abater, mas eu usei 3 outras palavras fortes e poderosas para mostrar que em nada aquela palavra liberada vai me bloquear, vai me paralisar. Entende isso? E depois até mais uma 4ª, dizendo assim, diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, aquele que nada tem, aquele que não pode fazer nada, crê no Senhor que tudo pode. Pois aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E se já não mais vivo eu, Cristo vive em mim, então eu sei que eu posso e vou conseguir alcançar os meus objetivos e vou lograr êxito diante de tudo aquilo que eu me propus realmente fazer. Está entendendo isso? Compreendeu? Então vamos lá para o versículo de número 10. Diz o seguinte, a cidade inteira comemora o sucesso do justo. Ou seja, quando um justo vence, todo mundo comemora com ele. E há canções de alegria quando morre um homem perverso. É triste, mas é uma realidade. Muitas vezes a cidade inteira se alegra com a vitória de um justo, mas ela passa a cantar quando o ímpio, o perverso, ele morre, porque há descanso, há um retirar da carga, do peso, daquilo que realmente bloqueava e neutralizava a vida de muitas pessoas de fluir. Mas a gente não pode ter prazer na morte do ímpio, mas é a palavra de Deus que está dizendo que infelizmente haverá essa satisfação, porque cessará também esse poder terrível das trevas, essa força, né, inquisidora, essa força que vai tentar todo o tempo, a todo momento, nos abater. Então, quando ela cessa, podemos até, na verdade, cantar, louvar, né, exaltar o nome do Senhor. Versículo 11 diz, a bênção do justo faz a cidade progredir, mas a influência do mal a destrói. Quando a pessoa ela é bênção, ela é justa, ela faz todo mundo que está à sua volta crescer, expandir, multiplicar. Ela é abençoada e se torna abençoadora. Mas quando a pessoa é perversa, quando a pessoa é má, misericórdia. Todas as coisas e todos os que estão à sua volta também definham, começam a só minar, começam só a ir para trás. Parece que é uma amarração, parece que é algo terrível. Como diz assim, né? Aquele ditado do mundo, né? Olha quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem anda com fracassado se torna fracassado. Quem anda com murmurador passa a murmurar. Quem exalta o Senhor glorifica, vai ser um grande adorador também. Então nós temos que entender isso, que muitas vezes erramos por não conhecermos esse tamanho e poderoso poder de Deus. Mas quando nós passamos a conhecer, aí se torna mais fácil. Porque olha bem o que vai dizer o versículo 12. Quem discute com o vizinho mostra que não tem juízo. olha o que está dizendo. Quem discute com o vizinho mostra que não tem juízo. A pessoa sábia prefere ficar calada.
Quantos já não discutiu com o vizinho? Quantos já não bateram boca com a pessoa próxima da sua casa? E o vizinho aqui representa aquele que está mais próximo, né? O próximo. Quantas vezes nós discutimos por coisas pequenas, bobas, bobagens na verdade. E era melhor ter ficado o quê? Calado. Era até melhor nós termos ficado o quê? Em silêncio. É o que está dizendo aqui, ó. A pessoa sábia prefere ficar calada. Quando não quer, dois não vão discutir, dois não vão brigar. Então não haverá discussão, né? Quem gosta de falar mal da vida alheia, vive espalhando boatos. Olha o que está dizendo. Quem gosta de ficar falando mal da vida alheia, vive espalhando boatos. E na verdade, não são meramente boatos, mas mentiras. Palavras que não são vamos dizer, de glória, mas são palavras de baixo calão, palavras que vão menosprezar, que vão desapreciar a pessoa. E diz mais, olha bem, mas a pessoa de bom senso guarda segredos. Está vendo como que é diferente? A pessoa que fala demais da vida dos outros, ela vai espalhar boatos. Sabe o que é o boato? É aquilo que fiquei sabendo, me contaram, ouvi, entendeu? A pessoa não vai dizer a fonte, mas ela vai espalhar. Ela vai jogar um pouquinho do destilar do veneno para que as pessoas comecem a saber. Ela não consegue guardar o segredo. Por mais que você fale com ela que você quer que ela guarde aquele segredo, que ela não compartilhe, ela vai e conta. Mas aquele que a pessoa de bom, né, vamos dizer, bom senso, ela guarda o segredo, ela retém aquilo que foi a ela confiado. Uma nação onde falta um homem sábio cai. A nação, o povo, que não tem homens sábios, ela vai facilmente cair, ela vai ruir. Mas se há conselheiros prudentes, o povo vive e vive em segurança. Por quê? Porque aquele que falta, né, sabedoria, ele vai fazer com que vamos dizer assim, toda a construção, todo o edifício, ele venha a ruir, ele venha a ser precipitado. Mas se há conselheiros, aqueles que sabem dar conselhos, aqueles que têm entendimento e sabedoria acerca da palavra, esses conselheiros prudentes vão fazer com que o povo viva em segurança. Então, por isso que eu tenho que ter pessoas que conhecem da palavra, pessoas que examinam a Escritura, para me ensinar, para poder me fazer caminhar e de uma forma caminhar seguro, né? Não fazer com que a minha vida caia, que a minha vida desabe. Estou vendo aí o Bruno Lombas, né? A paz do Senhor Jesus. Também estou vendo aí, né, o pastor Iago Bernardes, a paz também, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui em Provérbios, agora versículo de número 14, Provérbios 11, 14, que diz o seguinte: uma nação onde faltam homens sábios cai, mas se há conselheiros prudentes, o povo vive e vive em segurança. É o que nós estávamos dizendo. No versículo 15 diz o seguinte: quem se oferece para garantir o crédito de outra pessoa acabará pagando caro por isso. Lembra que nós falávamos outro dia que não é para nós nos colocar por fiador de ninguém? Então, quando alguém, né, naquela insensatez, por falta de juízo mesmo, né, fala assim: deixa que eu vou pagar o seu crédito aqui, não fez boa coisa não. Diz a palavra do Senhor aqui, ela não volta atrás, ela vai cumprir aquilo que ela prometeu. O que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar pagando caro por isso. Há situações, há momentos que, na verdade, até a amizade ela é perdida. Até a amizade ela vamos dizer assim, ela é jogada fora. Por conta de quê? Por conta de bobeira, por conta de vaidade, por conta de a pessoa acabar fazendo aquilo que não era de fato para ser feito. E ele diz mais, se você se negar a fazer, estará seguro. Então, se a pessoa te pedir e você vê que aquilo vai te custar, às vezes, algo caro, negue. É melhor você negar, é melhor você falar que não pode, ser verdadeiro e usar de sabedoria, do que você colocar em risco algo que é eterno, uma amizade, a sua paz. Não faça isso.
Não jogue fora aquilo que é seu e que te traz segurança. Amém? Versículo 16 diz: a mulher bondosa e sincera ganha honra para si, da mesma forma que os homens ricos usam sua riqueza para conseguir mais riquezas. Então a mulher bondosa e sincera ganha honra para si. Então essa aí é o tipo de comportamento de uma mulher, a qual realmente a Bíblia diz que é como aquele homem rico que busca mais riquezas para si, e mais riquezas vão adquirindo a cada dia que ele saiba administrar isso. Então a mulher, ela tem que ser bondosa e sincera. Não adianta ser só bondosa e não ser sincera, ou só sincera e não ser bondosa. Ela ganha honra para si. Versículo 17. Quando você faz o bem a outra pessoa, faz o bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Por que isso? Baseado naquele mandamento, Jesus diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu faço o bem para outra pessoa, acabei fazendo para mim. Mas se eu fiz o mal à pessoa, esse mal, na verdade, vai ser voltado para mim. Porque tudo que eu planto eu não vou colher. Tudo que o homem semear, certamente não colherá. Então, a palavra está nos ensinando aqui, de uma forma clara e sábia, que nós necessitamos o quê? Sermos aqueles que semeiam coisas boas, para que a nossa colheita também seja de coisas boas. Olha o versículo 18. O perverso tem riquezas, que dura apenas um momento. O perverso, ele até recebe galardão, ele até recebe recompensa, ele até enriquece, mas tudo que ele recebe, na verdade, dura só por um momento. Mas quem vive praticando a justiça terá uma recompensa segura, ou seja, eterna. Então eu prefiro ficar às vezes sem a recompensa momentânea, mas esperar aquilo que ninguém vai poder me roubar. Essa tem que ser a nossa fé, essa tem que ser a nossa segurança. Versículo 19. Duas coisas são absolutamente certas. Quem pratica a justiça anda pelo caminho da vida. E quem pratica a maldade caminha direto para a morte. Então, quem pratica a justiça anda no caminho da vida. E quem pratica a maldade caminha já diretamente para a morte. E a morte eterna. Versículo 20. O Senhor detesta o perverso de coração, mas se alegra com a pessoa sincera e obediente. Então estou dizendo que o Senhor não tem prazer em algum homem que seja perverso de coração, mas se alegra muito com a pessoa sincera e obediente. Versículo 21 diz: esteja certo de que os perversos não escaparão sem castigo, mas os justos serão poupados. Então, todo aquele que faz alguma coisa de errado, ele vai receber o seu castigo no momento devido. Uma mulher bonita que não se porta decentemente é como uma joia de ouro enfeitando o focinho de um porco. Eu achei profundo isso aqui. Ele está dizendo que uma mulher bonita que não se porta decentemente é como uma joia de ouro enfeitando o focinho de um porco. Ou seja, perdeu a beleza toda. Não tem valor algum. Porque adianta colocar uma esmeralda, né? Ou então um rubi ou uma safira no focinho de um porco? Que desperdício. É a mesma coisa da mulher ser bonita, mas não se portar decentemente. Ou seja, se andar vulgar, se portar de uma forma vulgar. Nada disso vai trazer para ela benefício algum. Na verdade, ela está desvalorizando a beleza que ela possui. Versículo 23. O bem que os justos planejam traz felicidade. A esperança do perverso, no entanto, acaba se transformando em ira. Versículo 24. Quem reparte generosamente seus bens, vê suas riquezas aumentarem. Quem poupa, segura. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acaba na pobreza. Ou seja, porque a generosidade gera generosidade. Quem dá, recebe. Isso é uma grande verdade. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta tudo o bem que ela fez aos outros. O povo amaldiçoa o comerciante que esconde a mercadoria. Se você esconder a mercadoria daquele que quer comprar, ele vai te amaldiçoar. Mas abençoa quem vende o alimento na hora da necessidade. Ou seja, você vai abençoar aquele que se colocou a te abençoar no momento da sua precisão. Versículo 27. Se você procura fazer bem, será respeitado. Mas quem procura de maneira de fazer mal, receberá o mal como recompensa. Volto a dizer, aquilo que eu planto é o que eu colho, é o que eu vou colher, né?
Versículo 28. Quem confia em suas riquezas cairá, mas o justo florescerá como as folhas, com a folhagem verdejante. Ou seja, vamos ser renovados. Versículo 29. Quem se revolta contra seus pais e perturba a sua família ficará sem qualquer herança. O tolo acabará sendo servo do sábio. Então, a pessoa que levanta a ira de alguém pode preparar que ela vai ser de uma certa forma punida. Versículo 30. O homem justo é como a árvore da vida, e aquele que é sábio conquista almas, ou sábio é aquele que ganha a alma, né? Se os justos são castigados durante esta vida por causa dos seus pecados, o que acontecerá ao perverso e ao pecador? Ele termina aqui o Provérbios, capítulo 11, fazendo este questionamento. Se os justos são castigados durante essa vida por causa dos seus pecados, o que não irá acontecer então ao perverso e ao pecador? Boa pergunta, né? Mas eu não quero ter essa resposta, não. Eu prefiro ser punido pelos meus pecados, por ser justo aqui, porque Deus corrige aquele que Ele ama, do que ter que ver o que vai acontecer com o perverso e ao pecador no final de tudo. Vamos orar ao Senhor? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. É o momento de nós falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graças damos a Ti, Te louvamos, Te bendizemos. Sabemos que És bom, És poderoso, grandioso, e nas Tuas mãos está o poder, a autoridade para se fazer cumprir tudo aquilo que Tens determinado. Portanto, ó Deus, nos ensina a cada dia a sermos mais sábios, agirmos segundo a Tua vontade, o Teu querer e o Teu propósito. Livra-nos, ó Deus, das anseias deste mundo, dos prazeres da carne. Nos leva, meu Pai, a buscar sempre aquilo que deseja e almeja o Teu Espírito para cada um de nós. Que possamos ser obedientes, fiéis, dedicados, obedientes à Tua palavra acima de qualquer coisa. E olharmos, meu Pai, para as riquezas que o ímpio, o perverso adquire neste mundo, porque são passageiras, duram só por um momento. Mas que ainda que venhamos ser corrigidos pelo Teu amor, ainda que venhamos ser exortados pela Sua disciplina, meu Deus, que nós venhamos alcançar a vida eterna, nosso galardão maior. Não queremos e não desejamos nada que seja meramente neste mundo. O que nós queremos e almejamos é aquilo que ainda está sendo preparado. Que diz a Tua palavra que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e que ainda não subiram ao nosso coração. É o que Tens preparado para aqueles que verdadeiramente Te amam. E é esta promessa que nos realmente interessa. Queremos estar com o Senhor, meu Pai, no dia da Tua glória, no dia em que o nosso Senhor Jesus vier para buscar a Tua igreja. Estejamos nós vivos ou já no descanso, queremos ter este encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então nos mantenha, Pai, fiéis, nos ensina a perseverar, não nos deixa nos abater, meu Pai, em hipótese alguma, nem nos desviarmos para a direita ou sequer para a esquerda, mas que o nosso caminhar seja um caminhar firme, reto, para o alvo, para a frente, para a nossa soberana vocação em Cristo Jesus. Pai, se alguém tem abandonado ou pensado em deixar o seu chamado, o seu ministério, traz força, venha fortalecer, meu Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas, não os deixe abater, pois não é digno aquele que põe a mão no arado e olhar para trás. Meu Deus, queremos sim colocar a mão no arado, mas avançarmos rumo àquilo que o Senhor tem para nós como nosso galardão eterno. Nos dá, meu Pai, a capacidade de frutificar, e a cada vez que gerarmos frutos, nos pode, ó Deus, para que demos mais frutos e frutos ainda maiores, a fim de que esses frutos, permanecendo no Senhor, possamos pedir qualquer coisa a Ti, em nome de Jesus, e o Senhor nos conceda, para que aquilo que o nosso Senhor nos deixou como obra, como ministério, como mandamento, possamos executar com a excelência qual Ele disse que seria, obras ainda maiores do que as obras que Ele realizou. Nos capacita, Deus, nos dá uma mente sadia, nos dê um coração purificado, nos dê a sabedoria a qual o Senhor realmente dá àquele que lhe pede.
e entendimento para que possamos não só ter o entendimento, o conhecimento, mas que possamos praticá-lo com tamanho, meu Pai, agora compreensão, para que em tudo o Teu nome, por intermédio de nós, venha a ser honrado e glorificado sobre essa terra. Queremos Te agradecer, ó Pai, por mais esse dia maravilhoso de quarta-feira, e já lhe apresentar esta quinta, a qual cremos que o Senhor fará coisas ainda mais extraordinárias em nosso favor. Que o Teu nome, a Tua glória, seja algo que venha a ser resplandecente por intermédio de nossas vidas, e que muitos alcancem o Senhor através do nosso testemunho. É o que nós Te pedimos, Pai, e que assim, meu Deus, seja feito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Essa é a mais pura verdade. Fomos chamados e vocacionados para fazer uma excelente obra. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que hoje, mais uma vez, Deus te dê uma noite de descanso, que Ele renove e recobre as suas forças e que você esteja pronto para mais um grande dia da missão que o Senhor tem te concedido. Amém? Forte abraço, amo todos vocês, receba o meu abraço, o meu beijo e viva o nosso eterno